Queridos irmãos, eu quero hoje compartilhar com vocês um pouquinho sobre o que aconteceu em Curitiba na conferência deste ano. Lá foi tratado o capítulo 4 de Tiago e eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Você mantém a sua Bíblia aberta e nós vamos juntos fazer um pequeno resumo do que ocorreu no primeiro dia lá em Curitiba. E depois, numa outra oportunidade, seguimos com o resumo no segundo dia. Depois da leitura do capítulo 4 de Tiago, as participações discorreram o seguinte: se fôssemos dividir o capítulo, nós poderíamos pensar nos seguintes tópicos. Primeiro, do versículo 1 a 10, operação da carne. Segundo, do versículo 11 e 12, relacionamento entre os irmãos. E terceiro, do versículo 13 ao 17, viver com Deus ou viver sem Deus. Se retornarmos a Tiago, capítulo 3, versículo 16, pois onde há inveja e espírito faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Vemos que o primeiro versículo do capítulo 4 mostra então uma continuação, de onde procedem guerras e pelejas que há entre vós. De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Essas características indesejáveis surgem no coração do homem, uma vez que ainda temos a velha natureza, até o dia que o Senhor vier nos buscar. Para confirmar isso, pode-se ler o seguinte trecho: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Isso você encontra em Marcos, capítulo 7, versículo 21 a 23. Se lemos o versículo 14 do capítulo 3 de Tiago, também veremos que a fonte para tal coisa é o coração. E por isso, enfatiza-se a pergunta: quem está comandando o seu coração? Deus está no seu coração ou você tem dado espaço para as concupiscências? Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Romanos 6, capítulo 13. Essa é então uma questão decisiva. Quem tem controlado o seu coração? Eis uma pergunta a se fazer diariamente para você mesmo. No versículo 1 do capítulo 4, temos dois cenários: o cenário de guerra e o cenário de peleja e batalhas. E considerando uma informação mais técnica, a palavra guerra representa algo em que envolve mais vítimas e ocorre em mais tempo, ou seja, dura mais. Mas o que importa aqui é que elas ocorriam e ocorrem no meio das assembleias, ou seja, no dia a dia dos irmãos, no convívio. Por isso temos que tomar muito cuidado. Mas ainda depois disso, ali aprendemos que surgem as divisões, sendo que essas geralmente procedem de pensamentos individuais, ou seja, de carnalidade. Isto é, isso ocorre quando a fonte, que é o interior do homem, apresenta a carne se manifestando. Deve-se então salientar que muitas dessas guerras, elas ocorrem em busca de poder, de posição social, de posição de destaque, ou seja, status entre os santos. E com estas, a obra de Deus sai imensamente prejudicada, ou seja, guerras e pelejas são destrutivas.
se nos importarmos e pensarmos mais na obra de Deus para a construção, com a sabedoria do alto, iremos refletir muito mais sobre estas coisas. Precisamos tomar então cuidados especiais para não darmos brechas a Satanás, para ele não atuar no meio em que vivemos. Em Romanos 7, capítulo 7, versículo 13 a 25, encontramos as duas naturezas do homem. Quando deixamos de alimentar a nova natureza, passamos a alimentar a velha natureza, que está dentro de nós e pronta para se manifestar. E se vivermos carnalmente, isto acarretará vários machucados, bem como na nossa vida, como no meio da assembleia, no seu testemunho pessoal e no seio da sua família. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Texto esse encontrado em Jeremias, capítulo 17, versículos 5 até o 9. Muitas vezes, o que escutamos e confiamos vai contra o que o Senhor nos tem ensinado. Outro ponto a ser salientado é a importância de não cuidarmos da vida dos outros, e sim para atentarmos à nossa própria vida, ao nosso próprio coração. Sobre tudo que se deve guardar, diz a palavra de Deus, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, versículo 23. Temos que guardar o nosso próprio coração, e o que auxiliará a isso é a vida de comunhão com Deus, com os irmãos, vida de assembleia, vida em constante oração. Temos que valorizar as virtudes espirituais. Reflexão. Imagine se cada pensamento mau provindo do coração houvesse um raio. Pense no seu caso. Quantos raios cairiam por dia? Irmão, precisamos às vezes analisar, pensar um pouquinho nessas coisas. A palavra diz: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedi mal, para esbanjarem em vossos próprios prazeres. Tiago 4, versículo 2 e 3. Neste versículo se encontram os motivos das guerras, as pelejas, a cobiça, a insatisfação, que é a grande proporcionadora das contendas. Não somos gratos com o que temos, desejamos o que os outros têm. Temos que aprender a ceder, mas nunca queremos. Sempre achamos que temos razão, por isso não evitamos as contendas. Além disso, nos achamos autoconfiantes, nos achamos bons, que não precisamos de Deus e por isso não pedimos. Ou se pedimos, pedimos mal. Isto é, usufruímos de Deus para o nosso próprio egoísmo. Eles só oravam a Deus quando o eu desejava algo. Temos que cuidar para não fazermos igual. Que Deus seja o nosso fundamento. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Amado, isso está em 1 João, capítulo 5, versículo 14. Temos assim que nos contentarmos e ficarmos satisfeitos com a vontade de Deus e dependermos somente dela. Ainda mais porque o problema surge quando eu quero ser valorizado, quer estar num pedestal, quer ser reconhecido. Para muitos cristãos é um problema quando nossas orações não são atendidas. Entretanto, devemos enfatizar que existem muitos propósitos de Deus envolvidos nisso,
E se não formos atendidos, é porque Deus assim acha melhor. Não devemos nos desanimar e sim sermos humildes, porque tudo ocorrerá conforme o tempo de Deus. Pensemos nessas hipóteses. Hipóteses para as orações que não são atendidas. Hipótese 1. Pedimos corretamente. Todavia, Deus não vê a necessidade naquilo na nossa vida. Hipótese 2. Pedimos corretamente. Todavia, ainda não é o momento. Porém, no tempo certo, aquilo vai ocorrer. Hipótese 3. Pedimos erroneamente e pelo motivo errado, por isso não somos atendidos. Então, quando se trata de um pedido egoísta, não é de se admirar que o Senhor não responda a oração. Vale salientar que não devemos nos frustrar quando nossas orações não são respondidas. Já ao que se refere a uma questão de espera, de paciência, mesmo que tenhamos a melhor das intenções, se não aceitarmos o tempo de Deus, também estaremos sendo egoístas e individualistas. Então, se orarmos erroneamente ou simplesmente não orarmos, como podemos dizer que Deus não nos atendeu? Como seria errar, então, nessa condição? Mas agora vamos ver como é orar corretamente. Ouça isso, Salmo 62:8. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o vosso refúgio. Temos que nos achegarmos com verdadeira intimidade, nos derramar a ele, e assim o Senhor nos mostrará o que ele quer. No quesito oração, devemos aprender com o melhor professor de como fazer, sendo que este é a própria pessoa do Senhor Jesus. Ele é o nosso modelo. Jesus, portanto, nos ensinou: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Encontramos isso em Mateus capítulo 6, dos versículos 9 ao 13. Queremos dar ênfase no desejo para que seja feita a vontade do Pai. E assim o Senhor Jesus nos ensinou, tornando a retirar-se, orou de novo dizendo: Meu Pai, se não é possível passar este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. O Senhor Jesus sabia que a ira de Deus estava naquele cálice que viria sobre ele, mas ele ainda assim se colocou na prontidão para fazer a vontade de Deus. Mateus 6, capítulo 6 de Mateus, versículo 42. Nos momentos mais tristes, mais difíceis, o Senhor ainda prezava pela vontade do Pai. O Senhor Jesus orava perfeitamente. Será que nós oramos para que seja feita a vontade de Deus, o Pai? Ou nós oramos para que seja feita a nossa vontade? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E assim continuamos Tiago, capítulo 4, versículo 4. Para contemplarmos melhor esse versículo, temos que entender melhor o significado da palavra mundo. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a oriente do Éden.
Isso está em Gênesis, capítulo 4, versículo 16. O ponto de partida para o mundo é distanciar-se do Senhor. A cultura, a música, a indústria não tem nada de errado em si, mas se gostamos disso sem Deus, isto se torna mundo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-se com os meus amigos. Lucas 15, 29. Veja, irmão, era uma coisa até correta. Ele desejava se alegrar com seus amigos, mas não aparece ali que ele desejava se alegrar com o Pai. Então nisso podemos ver o perigo. O mundo pode nos ser, então, um atrativo, ou seja, um conforto sem Deus. Agora podemos entender este versículo como uma traição do amor do Senhor da nossa parte, porque muitas vezes procuramos nossos próprios interesses por estarmos insatisfeitos nos propósitos do Senhor. Muitas vezes pedimos e esperamos e nada acontece. E assim nos tornamos insatisfeitos e traímos o Senhor e vamos atrás dos nossos próprios prazeres. A insatisfação é um argumento para a traição. É isso mesmo, irmão. Quando estamos insatisfeitos, tendemos a ir para o mundo e trairmos ao Senhor. Somos aquilo que comemos. Se nos mantermos com contato constante com o mundo, por assim dizer, desculpe falar isso, mas com lixo, isso mesmo, lugares desagradáveis, distrações que nos contaminam, presença constante de convívio mundano, linguajar, tudo isso nos faz nos tornar semelhantes ao mundo. E assim como vai se tornando o nosso coração, os nossos desejos, e assim vamos nos distanciando do Senhor. Em contrapartida, se nos mantermos nas coisas do Senhor, no prazer do Senhor, se fazermos a vontade do Senhor e se nos relacionarmos com o salvo, como será nosso coração? Isso é uma análise que nós devemos fazer. Veja, amados, o que diz em João 7,7. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Veja, irmão, não pode o mundo odiar-vos? Se você é do mundo, ele não te odeia. Mas se você anda com o Senhor, o mundo te odeia. O mundo odeia aquele a quem amamos. O mundo odeia o Senhor Jesus. Então o mundo te odeia. O mundo pode parecer amigável, todavia, do ponto determinante, o mundo mostrará ódio pelo Senhor Jesus e a você, se você ama o Senhor Jesus. Então, diz o Senhor em João 12:31, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. João nos diz isso. Satanás é o príncipe deste mundo, e este será julgado, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procede do mundo. Assim, encontramos em 1 João, capítulo 2, versículo 16, e o mundo é conduzido dessa forma. Concupiscência dos olhos. Sansão morreu cego dos dois olhos por causa disso. Ele olhava para o mundo e ele viu o que lhe era agradável, no exemplo de Dalila, do povo inimigo de Deus. A concupiscência da carne, interior do homem, a velha natureza se manifestando, a soberba da vida, o fato de querermos ser mais do que todos os outros,
O fato de queremos estar num pedestal, de sermos reconhecidos, de termos um eu iminente, manifesta essas coisas. Queremos então andar conforme os caminhos do mundo ou conforme a palavra de Deus? Se o mundo é terrível, como deve ser o nosso relacionamento com ele, visto que estamos nele? Como proceder então com os nossos vizinhos, com nossos parentes, no nosso trabalho? O que precisamos entender que não se trata de não termos relacionamento com essas pessoas, que se trata é de não termos comunhão. Comunhão é algo íntimo, é algo pessoal, é algo individual, e é isso que temos que manter distância. Se analisarmos a vida de Ló, podemos perceber que ele começou a se aproximar do mundo. Veja, ele viu as planícies, as escolheu, construiu tendas próprias nela e chegou em Sodoma. Depois disso se introduziu na comunhão, visto que se envolveu na política e estava às portas da cidade. Não podemos então, irmãos, olhar para o mundo. Ele tem um alto poder de atração. E se olharmos para ele, o desejamos. Será que estamos dispostos de fato a romper o nosso relacionamento com Deus para desfrutar do mundo? Ou estamos de fato dispostos a romper com o mundo para desfrutar de um relacionamento com Deus? O que desejamos fazer? E assim, eu quero encerrar essa primeira parte do resumo do que aconteceu ali em Curitiba no primeiro dia. E numa outra oportunidade continuamos recordando o que aprendemos juntos sobre o capítulo 4 de Tiago. Com certeza, tudo isso vai nos trazer muito proveito.